Esta pergunta se calhar é um bocadinho parva, tendo em conta que sei em parte como é que tens ocupado a tua quarentena com o projeto do Mundo Não Acaba Assim, mas já agora que gostava de saber o que é que, além disso, o que é que tens feito e como é que te tens sentido perante todo o caos com que agora nos encontramos. Tem sido um pouco absurdo e eu até me sinto relativamente perverso de assumir isto, mas estou muito confortável na quarentena. Hoje é o dia 61 desde que estou em casa e a agenda está estupidamente preenchida, portanto é por isso que uma parte de mim sente-se mal de assumir uma coisa destas, porque estou perfeitamente consciente, obviamente, do caos que está instalado, mas ao mesmo tempo a trabalhar como nunca, portanto é assim um equilíbrio meio esquisito de fazer, mas pronto, ainda bem, é positivo, claro, ainda bem que estou a trabalhar no pré-apocalipse. Sentes que o apocalipse está mesmo aí iminente? Pelo menos o económico, acho que é inevitável, acho que 2008 e 2009 vão parecer uma brincadeira comparado com o que já se sente e com aquilo que nos espera. Felizmente, na parte da saúde, e para meu grande espanto, porque sou um pessimista nato, Portugal está-se a portar bastante bem. Um, e acredito que vai continuar a portar-se bastante bem. Mas, obviamente, e por muito que o governo continue a recusar falar em austeridade, vêm aí tempos horríveis. E pois, e a austeridade. Eu também tenho pensado muito nisso, porque apesar de, como tu disseste, o governo estar a tentar desviar o assunto, parece um pouco inevitável. Mas tentando não já deprimir, porque é muito difícil não deprimir com estas coisas, queria perguntar se estás com calças. Por acaso estou, por acaso estou. Eu ia levantar, não serve de nada. Estou com, estou com uma calça de fato de treino, que é algo que eu gostava de usar para o resto da vida. O vestuário da quarentena é tão confortável. A única coisa que a minha mulher me exige, e teve que exigir durante 2 ou 3 dias seguidos, era, por amor de Deus, ao menos não durmas com as calças de fato de treino. Portanto, pijama à noite, fato de treino e suetes durante o dia. Pronto, está bem. E ela está a tentar zelar pelo mínimo da tua saúde possível, não é? Ou pelo menos higiene. E pela preservação também dos mínimos olímpicos da sua libido. Isto eu estava-te a fazer esta pergunta por causa do episódio de ontem do Mundo Não Acaba Assim, que eu estive a ver, e da história que tu escreveste e que foi interpretada pelo Pepe Rapazotti e pela Inês Sá Frias. Eu sei que eu senti que a personagem do PP era um pouco também. Esse tal cinismo e pessimismo que tu dizias estava um bocado refletido nessa personagem, não? Sem dúvida, sem dúvida. Já agora, e que me perguntaste por essa história, eu tenho uma coisa curiosa para confessar. Eu escrevi essa história que se chama Preciso de Saber Se Ele Está Bem, porque a premissa da história aconteceu no início da quarentena, ao fim vou dizer, 10 dias. Recebo um pedido de amizade no Facebook de uma rapariga atraente, adiciono, acho que não é preciso, vá, são coisas que todos nós fazemos instintivamente, Claro. e recebo de pronto uma mensagem dela, onde ela diz aquilo que nós percebemos que a personagem da Inês disse à personagem do PP, que custa muito estar a falar consigo, mas sei que é muito próximo de fulano. Fulano é uma pessoa que eu não posso contatar neste momento, de maneira alguma, mas preciso saber se ele está bem. Bom, eu fico a saber assim, de chofre, com um grande amigo meu de infância. Pronto, mijou fora do penico, como diria a minha avó. Portanto, a premissa da história é completamente real. E depois, eu adoro o PP e contar com ele foi fantástico. E eu acho que ele tem a idade e tem a atitude perfeita para fazer um gajo que nos seus 40 já tem naturalmente uma dose de cinismo muito mais elevada do que alguém nos 30 ou nos 20, mas ao mesmo tempo não perde ali, não perde um sarcasmo que acabamos a perceber não é tão mal intencionado como parece.
E o teu amigo de infância chegou a saber que tu foste fazer isso? É outra parte da história que é completamente real. Ela está a tentar, ela está à espera, ele já disse alguma coisa e quando finalmente a mensagem chega, o que é que ele disse? Eu mandei uma mensagem para o meu amigo, só mesmo, está tudo fixe aí com vocês estão porreiros. E ele disse, pá, porreiros, olha, estamos a aguentar-nos bem, tranquilos, em casa e temos que ir beber um copo. Foi mesmo, foi quase uma transcrição literal da realidade para a história de ontem. É daqueles casos que aquele chavão de a vida imita a arte ou a arte imita a vida se aplica a todo o sentido. Tu és daquelas pessoas que também acha que a ficção nunca poderá ser tão extravagante ou alucinada como a realidade. Sim, totalmente. Aliás, outra prova extraordinária disso é o Tiger King. Já, já és a segunda pessoa que fala disso que eu ainda não vi. Epá, pois, tu falas com o Rob Brydon sobre isso. Eu acabei ontem. Em 2 dias vimos os 8 episódios, sendo que o 8º já é só assim um follow-up. Sim. Pá, e tu vês aquilo e passas o tempo inteiro de olhos arregalados e mãos na boca. Como é que é possível? Eu não acredito que isto está a acontecer. E acho que vais ver, Rui, quando assistires à série, vais pensar, se alguém fizesse isto em ficção, pá, desistires a meia hora, dizia, pá, não, é absurdo, isto nunca aconteceria, mas aquilo é a mais bizarra, invulgar galeria de personagens de sempre, não é à toa que é a série documental mais vista de sempre também. Tenho já de fazer aqui um disclaimer às pessoas. Este podcast não foi comprado pela Netflix, portanto isto não é publicidade paga. Mas eu há uns tempos, e já não me lembro, estava com alguém a falar sobre isso, de que saiu um estudo de que a venda dos romances da ficção literária tinha baixado de uma forma astronómica nos Estados Unidos, pelo menos. Achas que uma das razões para isso acontecer pode ser pelo facto da realidade estar a ser mais alucinante do que a ficção? Olha, não sabia, mas acho que é possível, sim. Eu não te posso dar dados exatos porque já não me lembro onde li isto. Sei é que não foi num site de confiança, mas Acho que essa ligação é muito possível e muito provável. Por exemplo, quem é que imaginaria que a maior potência do mundo seria dirigida por um fulano que, entre outras inacreditáveis atuardas, sugeriu que as pessoas bebessem desinfetante, porque se o desinfetante mata o vírus num instantinho em superfícies e nas nossas mãos, de certeza que se o bebermos também mata por dentro. A realidade ultrapassou de goleada a ficção. Portanto, acho que essa relação causal é bastante admissível, pelo menos. Mas aqui está uma coisa que eu acho que a ficção ganha em relação à realidade, que é, tu podes pôr, tal como o PP Rapazote nesse segmento do programa diz aquelas frases que são frases bem escritas, pronto, devo dizer já agora, não é para te sentires agora lisonjeado, mas é daquelas coisas que na realidade poucas vezes acontecem, não é? Quando a pessoa tem mesmo aquela frase importante para dizer. Sim, mas lá está. Há pessoas um bocadinho mais espirituosas do que outras, não é? E talvez seja o caso desta personagem. Mas eu aí acho que, para pegar também numa máxima que existe e que eu gosto particularmente, as personagens de ficção falam como nós falaríamos se tivéssemos tempo para pensar. Eu adoro esta máxima, adoro. E acho que é isso. Quer dizer, por exemplo, eu sou completamente sucker pelo Aaron Sorkin. Qualquer coisa que o senhor faça, com mais sucesso, com menos sucesso. Por falar em menos sucesso, ele tem uma série chamada Studio 60 on the Sunset Strip, que teve uma temporada, que aquilo era caríssimo e depois as audiências não correspondiam e a 4 episódios do fim disseram termine lá o arco da história que isto fica por aqui. Sem exagero, eu já vi essa série toda, acho que 20 ou 22 episódios, não tenho certeza, pelo menos 18 são. Eu vi essa série toda 5 vezes, do início ao fim, e fico sempre triste nos últimos. Fico sempre tipo, eu não acredito que isto não vai continuar. Eu acho que tens um problema, Luís. Sim, vários. E uma das características do Sorkin é que, aliás, quem gosta dele ama-o por isto e quem é crítico detesta pela mesma razão, que é todas as personagens do Sorkin são
ou praticamente todas, são extraordinariamente espirituosas e têm essas frases de grande efeito. E fulminantes, e diálogos fulminantes, que é todos assim muito rápidos. E... Rapidíssimos. Ele criou o Walk and Talk no West Wing, aquilo, no West Wing e antes, no Sports Night, a cena das personagens irem por corredores, entrarem, saírem de portas, que é um pesadelo técnico, não é? Só aí o que isso encarece de orçamento e estarem sempre a conversar. Mas pronto, acho que também podemos dizer. Eu quando digo que não tenho a mínima dúvida que é a ficção que imita a vida, não estou a colocar isto nem em patamares hierárquicos. Claro. Mas depois na ficção nós temos as vozes, os estilos, não é? Nós sabemos que se formos ver um Woody Allen, seja um filme mais bem conseguido, menos bem conseguido, há determinados features que nós sabemos que vamos encontrar, porque aquele é o seu estilo. No Sorkin a mesma coisa, no Tarantino a mesma coisa. E pronto, não há propriamente um juízo valorativo por causa disso. Eu diria até que o facto de haver uma voz é algo, um estilo, é algo extremamente apreciável, porque é um trademark. Claro. É aquilo que te associa logo a esse autor e tu logo automaticamente dizes isto é do Woody Allen. Mas isto também me faz pensar um pouco. Há uma coisa que me irrita nas pessoas, que é aquelas pessoas que dizem que só gostam de ver filmes baseados em histórias verídicas, quando muitas vezes 1% dessa história verídica está mesmo no produto final, ou mesmo que esteja na sua totalidade por causa da ficção, terá que ser alterada de alguma forma. Eu estou a rir porque a tua questão fez-me lembrar, o teu desabafo fez-me lembrar um dos mais deliciosos momentos que eu já vivi numa sala de cinema, que é no final do Blood Diamond com o Jim Anuncio e o DiCaprio. Aparece, há pessoas que estão comovidas, eu sou uma delas, e aparece a informação só no fim, baseado numa história verídica. E a 2 filas de mim, eu ouço um homem dizer isto para a sua companheira. Opa! Se eu soubesse que isto era baseado numa história verídica, não tinha chorado. Portanto, para este senhor, por algum motivo misterioso, é ao contrário. Tipo... Qual é a lógica? Qual é a lógica? Pronto, está bem. Cada um é como é. O António Raminhos, que é um grande amigo, ele tem uma característica absolutamente invulgar, que é ele não se comove com nada que veja audiovisual, exceto se forem filmes de animação. Portanto, o Raminhos pode ver a escolha de Sofia com a Meryl Streep e está a comer um papo seco e a pensar na lista de compras do Lidl, mas vê o Wall-E e chora como uma Madalena. Mas sabes que eu acho que isso, primeiro, mostra que ele é um ser humano, que é sempre bom. E segundo, eu também tenho esse problema, sabes? Às vezes, eu fui ver o Toy Story 4 há uns meses, quando esteve no cinema, e pá, por nada. Aquilo nem era uma cena tocante, nem nada, mas eu estava a chorar. Eu não sei o que é que se passa ali. Há toda uma camada desta população de Portugal e do mundo que tem essa... não sei. Mas eu também choro com animação. Agora, pá, eu choro com tudo. Eu choro com... Eu estou a ver o Last Dance na Netflix. Lá está, Netflix. Parece mesmo que nos estão a pagar. E o episódio em que mostra o Jordan a chorar no balneário porque conquistou o seu primeiro título ao fim de não sei quantos anos de luta. O gajo está a chorar abraçado ao troféu e eu estou no sofá. Ele merece. Ele realmente merece. Portanto... A minha mulher está sempre a gozar comigo. Choras muito, então? Choro mesmo. Nunca, da tua família, nunca houve aquela coisa de um homem não chora, nem... ou nas gerações anteriores sentias isso? Acho que sim. Acho que houve. Mas não de uma forma impositiva. Eu digo acho que houve porque eu venho quer do lado da mãe, quer do lado do pai, de famílias conservadoras. Conservadoras no sentido de não conservadoras Souto Maior, Garcias de Almeida, pessoas simples, mas conservadoras de pensamento, exclusivamente. Não se brinca com Deus, nem com a tropa, respeitinho é muito bonito, esse tipo de coisas. E de facto não me lembro de grandes demonstrações emocionais, mas também nunca ninguém me disse, estás a chorar? Nunca ninguém me deu na cabeça por haver lágrimas, eventualmente, nos meus olhos. Estavas a dizer que vinhas eu identifico-me muito com isso e lembro-me de num 5 para a meia-noite tu haver uma piada qualquer
que teria aquela premissa base de os padres violam criancinhas, e tu disseste, e isto é da minha memória, não sei se foi exatamente assim, mas que tu tinhas sido acólito na missa durante uns tempos e que nunca tinhas sido violado. Era mais ou menos isto que tu dizias. Exatamente. O que é que eu tenho de errado? O que é que tu te lembras? É que eu também passei por isso, e gostava de saber o que é que tu te lembras dessa experiência. Lembro-me de ficar nervosíssimo, nervosíssimo, e é literalmente o primeiro contacto com uma plateia. É estar ao domingo na missa, o tempo todo, quase todo o tempo ao lado do sacerdote, e tu ajudas, não é? Tu sabes, não é? Ajudas com umas coisinhas, és uma espécie de aderecista. Exato. Boa, ótima descrição, nunca tinha pensado nisso. mas depois fazia uma leitura. E lembro-me dos nervos, da ansiedade, mas que na leitura aquilo realizava-me. Sentia-me de repente calmo. Talvez porque, como tinha que estar a olhar para o livro, já tinha o olhar concentrado em qualquer coisa, enquanto que no resto do tempo eu olhava para o tampo da mesa, olhava para o chão, mas evitava o olhar com as pessoas. E de repente ali, na leitura em si, e depois há textos belíssimos. Sim. Na leitura em si sentia-me bem. Eu estava-me a lembrar agora, estavas a dizer isto de olhar para os tampos. Eu, infelizmente, fazia exatamente o contrário, que era, eu estava sentado, enquanto o padre estava a fazer a homilia, e eu olhava para todo o lado, menos para o chão. É como se fosse uma galinha, estás a ver? Assim. Não sei o que é que as pessoas pensavam, mas achavam se calhar que eu estava a vigiá-las. E lembro-me, por acaso lembro-me, que havia uma pessoa que ia regularmente à missa, e que se o meu olhar calhava no do dela, ela punha-se muito reta e direta, como se eu fosse mesmo o vigilante a saber se eu estava a mexer no telemóvel, assim. Mas então, e já agora, o que é que tens visto além do Tiger King? Já agora que estávamos a falar disso, o que é que tens aproveitado para ver nesta quarentena? Além do Tiger King e do Last Dance, que saem 2 episódios à segunda-feira, nesta quarentena tenho estado a ver, já estamos quase a acabar, do início ao fim, a Community, que é uma série que eu estava consciente que era uma série de culto, e muito marcante na comédia, mas tinha uma ideia muito simpática da série, mas tinha visto uns episódios soltos aqui e outros ali. E a Sara, a minha mulher, adora Community, e ela propôs, não, vamos ver isto desde o início. E foi a melhor coisa que ela fez, porque entrou para o meu top 3 seguramente de séries do humor. E já estamos a 5 ou 6 episódios do fim, na sexta temporada. Feliz ou infelizmente, estamos menos tristes do que esperávamos, porque a sexta temporada é penosa, é horrenda, é horrenda. Há uma data de personagens essenciais que abandonam o projeto na quinta temporada, logo ali no início. Eles, mesmo assim, aguentam-se muito bem, mas a sexta, meu Deus, que é uma coisa que já foi encomendada pela serviço de streaming da Yahoo, que durou pouquíssimo tempo. Aí a série está péssima. Ou seja, quando chegar ao fim, não vamos... Olha, estava a definhar e realmente já não tinha mais nada para dar. Não vamos ficar tão tristes como achávamos que íamos ficar. Estava-me a lembrar, não sei se esta série faz parte do teu top 3 de humor, mas estava a lembrar da sensação que muita gente tem com a última temporada do Seinfeld também, que não é a mesma coisa, blá blá blá. O que é que tu tens a dizer sobre Eu, isso? por acaso, não senti não acho que seja a melhor, mas... Também não está muito abaixo. Eu também não achei, honestamente. O final, é dizer, que final é que aquilo poderia ter, Pois, não é? mas é isso. Eu acho que os finais das grandes séries, nunca vão agradar a toda a gente. Por exemplo, eu adoro o final dos Sopranos. Metade das pessoas odeia. Exatamente. Mas o que é que aconteceu? Mas tu ouves uns sons. Pá, eu acho lindo assim. Em compensação, entre aspas, odeio o final do Mad Men, odeio aquele final com o Don Draper e imensa gente adora. Sim. No Lost, o final do Lost, não é uma questão de odiar. Eu no Lost, o final do Lost, ter a seguinte fantasia com a qual eu sonho acordado, que é enterrar na areia os argumentistas só com as cabeças de fora e depois ter um jeep e poder passar. Porque estes cabrões fizeram-me estar anos e anos a ver Lost para depois acabarem daquela forma. Sim, isto para dizer que os finais das séries, das grandes séries, acho que nunca vão conseguir agradar a toda a gente. Sim, mas acho que o que distingue um final, pelo menos
que mostra que de facto é duradouro é a forma como continua a ser falado. Eu estava a dizer que vi recentemente Os Sopranos, que nunca tinha visto. E já sabia que acabava numa cena no restaurante, mas nem sabia com quem é que o Tony estava, não sabia nada. E fui apanhado de surpresa porque de facto é um final que diz muito sem precisar de ter muito também. Mas depois de facto fui ler que houve muita gente que odiou porque não percebeu, que acharam que até tinha havido um problema na televisão e que a imagem tinha parado. Mas é de facto um final que suscita muita coisa, não é? Não sei há quanto tempo é que tu já viste a séries, provavelmente na altura em que saiu, mas Sim, não foi logo, mas já há uns anitos. E pá, eu gosto daquele final porque me deixa a possibilidade de interpretar de mais do que uma forma. E eu vou por uma interpretação, se calhar, demasiado ingênua para o que terá realmente acontecido. Mas gosto disso, gosto de não estar. As coisas não têm que ser todas fechadinhas. Pronto, chegámos ao final do puzzle, última peça, pum, e Exatamente. zero dúvidas. exatamente, para deixar as pessoas satisfeitas, não é? Tipo, pronto, isto está, não preciso de pensar mais nisto. O extremo oposto é o Lost, em que é um puzzle feito de 157 puzzles e eles cagaram para 2/3 das peças. Tipo, o que é o fumo negro, caralho? Afinal, o que é o fumo negro? Porque é que há este filho da puta? Porque é que há este cabrão que não envelhece? Pá, tanta coisa para responder. Olha, por falar em puzzles e histórias e coisas, eu tenho de perguntar: Second Life, porquê? O que é que se passou? É uma boa pergunta. Eu não me arrependo de nada, o filme é terrível, mas eu não me arrependo de nada. Foi uma experiência. Mas a resposta direta à tua pergunta é porque eu, quando era miúdo, queria ser. O meu sonho era ser ator. Sim. Os meus pais viram isso com péssimos olhos, mas qualquer oportunidade ao longo da vida que eu tenha de poder fazer isso, um bocadinho que seja, eu agarro logo. Sim. Aliás, ainda agora aconteceu no mundo, não acaba assim, e por uma razão muito simples. Já não havia orçamento para atores, e a malta disse: epá, mas precisamos de um gajo ali. E se fizer o Borges? Bora, faço. E então, quando apareceu a oportunidade de fazer o Second Life, não penso, foi mesmo. Não tinham acabado a pergunta, eu já estava a dizer que sim. Mas a rodagem deve ter sido interessante, não? A rodagem, por acaso, a segunda razão para não estar nada arrependido foi a rodagem. O produtor, o Alexandre Valente, tem uma fama terrível, mas eu não tenho rigorosamente nada de negativo a apontar. E, ainda por cima, eu passei 8 dias maravilhosos na Herdade da Malhadinha Nova, que é um dos sítios mais bonitos onde eu já estive, no Alentejo Profundo, e fiz alguns amigos. Um dos meus melhores amigos é o Pedro Lima, o ator, e eu conheci o Pedro nessa rodagem. Então foi um tempo muito bem passado, infelizmente, com aquele resultado. Mas, não estou nada a arrependido. Não, pronto, ao menos que tenha sido bom proveito e não tenha sido uma experiência que tu quisesses esquecer pelos bastidores. Mas Houve algumas coisas, assisti a algumas coisas. Queres contar alguma? Opa, sim, esta história é boa. A primeira cena que eu filmei foi uma cena com a Liliana Santos, Uhum. e só para contextualizar, tinha havido uma grande farra naquela casa na noite anterior e o dono da casa, como diria a CMTV, acordou morto e, e vai a PJ tentar perceber o que é que se passou. Eu faço o inspetor da PJ. O meu colega é José Carlos Balato, que fez questão. Desculpa, só essa dupla. José Carlos Balato, que fez questão de cagar no figurino e disse: Não, eu vou com a minha roupa, com o que eu faço, o que é ser milionário? Que ele era, pronto, mais pesadinho na altura e achava que estar todo vestido de preto favorecia, então cagou para o figurino. E a Liliana Santos levou a cocaína, a personagem da Liliana levou a cocaína para essa farra e ela está na cozinha a tentar seduzir, é que é onde a coca está escondida, está a tentar seduzir o inspetor para que ele não encontre a droga, né? E depois até há ali uma pequenina brincadeira com o crime do Padre Amaro, que era do Alexandre Valente também, Outro em que a grande Soraya clássico. Chaves dizia ao que rula, deseja alguma coisa, senhor padre. Portanto, há ali umas deixas que são ecos daí e tal, sim senhor.
que é engraçado aqui? Mais engraçado. O filme estava a ser rodado há 15 dias. Este é o 15º dia de rodagem, é o primeiro para mim. E o, o realizador do filme era suposto ser o grande e falecido Nicolau Breiner. Nicolau Breiner tinha, entre variedíssimas qualidades, tinha uma característica. Ele era uma espécie de Alvin de uma geração mais avançada. Era um tipo profundamente distraído. E esqueceu-se que tinha cenas para gravar do Equador na mesma altura em que era suposto estar a realizar um filme no Alentejo. E então, o realizador não estava nos primeiros 15 dias de rodagem. O que, como podes calcular, deixou o produtor sereníssimo, não é? Então, o Alexandre Valente teve cá pressão contratar um realizador português que trabalhava, e penso que ainda vive e trabalha na Polónia e na Rússia, Miguel Gaudêncio, que é um realizador de publicidade, para safar aquelas primeiras 2 semanas. Então há um realizador que chega para safar aquilo, portanto, basicamente tarefeiro, enquanto não chega o realizador propriamente dito. Sucede que o Nicolau Breiner chega no dia que é também o meu primeiro dia de rodagem. E então o ambiente para filmar essa cena, dizer de cortar à faca é pouco, porque está o Nicolau a dirigir, está o Alexandre Valente, que tem a fisionomia de um grizzly bear, a mudar de cor, a ficar laranja, depois vermelho, depois roxo, porque está só à espera de uma oportunidade de se passar com o Nicolau. E está o Miguel Gaudêncio, que tem um ar de Moby, um gajo vegan, pacatíssimo. Está Miguel Gaudêncio em terceiro plano. Portanto, Nicolau primeiro plano, Alexandre Valente, Miguel Gaudêncio. Eu faço 2 ou 3 takes com o Nicolau. O Alexandre começa a dizer: não é nada disso, caralho, não é nada disso. E leva o Nicolau lá para fora e eles vão discutir. Faço mais 2 ou 3 takes com o Moby, muitos anos, tipo, a dizer ao assistente de realização: vai-lhes só dizer para gritarem um bocadinho mais longe, porque ainda está aqui a entrar. E depois entra o Alexandre, já sozinho, e diz ao Miguel: desaparece daqui, e faz mais 2 ou 3 takes. Portanto, a minha primeira cena no filme é dirigida por 3 pessoas diferentes. E eu, pronto, não faço a mínima ideia. Depois, quando vi o filme, tipo, não sei se se calhar este plano ainda foi com o Nicolau, pois estes 2 são do Miguel e isto, não faço ideia. Mas pronto, acho que ficou pelo menos uma boa história. Pois é, assim, o Nicolau Breiner poderia ter muitas qualidades. Realizador, não sei se seria uma delas, mas pelo menos os filmes, o contrato, pelo menos, enfim, não sei. Não sei se viste o filme. Por acaso não vi. Mas pronto, ele era um ator. É qualquer coisa. Ele era um ator fenomenal. Eu uma vez vi o Nicolau fazer isto. Eu estava a visitar, já não lembro qual era o projeto, mas eu estava a visitar um amigo meu na rodagem de qualquer coisa. E isto é na altura em que o Nicolau Breiner era candidato à Câmara de Serpa. E então, ele está ao telefone, está toda a gente a preparar o set e o realizador diz: vão chamar o Nico. E ele vem ao telefone e ele está a tratar de uma coisa qualquer da campanha, né? Vou ter que desligar agora, não sei o quê, vou ter que desligar. Então, a acabar-lhe a maquilhagem e tal. E ele desliga. E o realizador diz: Nicolau, está tudo pronto? Está, tudo pronto. Desculpa, só uma coisa. Esta cena é antes ou depois da minha mulher morrer? E o realizador: é depois, Nico. É depois. Ok, tudo bem. No ação, o homem faz das coisas mais poderosas que eu já vi ao vivo, a cores, lágrimas, uma coisa incrível. Corta. Levanta-se, pega no telefone que tinha posto no bolso de trás das calças, ele estava sentado na cena, e liga ao gajo. Bem, mas em relação àquele outdoor, era um gajo, ligava o interruptor, desligava. Impressionante, como ator, absolutamente impressionante. Sim, não estava a contrariar isso, estava a dizer é que os filmes são obras muito interessantes, para não dizer mais nada. E em relação já agora, porque como tu deves bem saber, não é? Isto em Portugal, todos os projetos têm de ter equipas muito pequeninas, muitas pessoas a fazerem a mesma coisa e tal, e
isso é o que acontece um bocado com o projeto dos Mal Amanhados, porque tu apareces, tu dás a voz, tu escreves e ainda tu montas, fazes a montagem ou edição. Mas é quase um projeto muito, muito teu também, porque tem a ver com as tuas origens. Completamente, sim. Algo com que eu sonhava há 21 anos, portanto há literalmente meia vida. E depois não foi um projeto, era uma coisa que eu queria fazer e que se não fizesse ninguém faria por mim e que não passou pelo processo tradicional, que é um canal dizer, sim senhor, queremos isto, aprovamos este orçamento, tome lá e vá fazer. Não, eu tinha que arranjar forma tinha que conseguir os meios para fazer aquilo porque não foi nenhuma encomenda. E então, uma das formas de poupar dinheiro foi, embora cada vez mais se trabalhe em equipas pequenas, um projeto como este, feito por que implica viagens constantes, 9 ilhas, um projeto como este, feito por uma produtora de média grande dimensão em Portugal, teria no mínimo dos mínimos 14, 15 pessoas na rodagem. Nós tivemos 7. E porquê? Porque eu montei uma equipa o mais multitask possível. Não há ninguém ali destes 7 que não estivesse pelo menos em 2 funções, porque o realizador realiza, mas é o primeiro câmara, o diretor de fotografia é diretor de fotografia, mas é segundo câmara, o sonoplasta é sonoplasta, mas depois vai fazer a pós-produção áudio, os apresentadores também são argumentistas, a produtora executiva maquilha, e portanto foi preciso dispensar coisas como, por exemplo, a notação, que era algo que eu ia fazendo no fim em cada corte, eu ia tomar notas num bloquinho daquilo que a memória muito fresca me dizia que era capaz de ser o melhor. Mas essa foi uma das formas de não encarecer o projeto. Ao mesmo tempo, e esta é a melhor história que eu tenho, acho eu, como produtor desta aventura, eu queria ter determinado tipo de material e tecnicamente falando, porque eu queria um patamar de estética que eu acho que foi atingido elevado. Eu obviamente não tenho essas câmaras em casa, não tenho essas lentes, não tenho esse material e para 47 dias de rodagem o custo de aluguer desse material rondava os 30.000 euros. Então, uma das coisas que eu fiz foi escrever uma longa-metragem para um produtor que tem esse material, aliás tem material de enorme qualidade, e quando chegou à altura de falar de dinheiro, ok, muito bem, quanto é que queres pelo guião? Não quero nada. Não queres, não queres nada? Como? Não é bem nada, não quero dinheiro. O que eu quero vou ter um projeto assim assado, queria filmar mais ou menos nestas datas assim, e eu preciso daquela câmara, da outra, daquele drone, daquele jogo de lentes, daqueles tripés. Pá, apertámos a mão e foi um grande negócio para ambos. Eu, com sorte, com muita, muita sorte, pela longa-metragem recebia 8, 9 mil euros, com muita sorte. Portanto, ele não teve que gastar o dinheiro, ótimo negócio para ele. Eu não tive que assaltar um banco para arranjar 30.000 euros para alugar o material, ótimo negócio para mim. E esse guião vai ser concretizado? Eu tenho sérias dúvidas porque, como disse há bocado, sou um pessimista nato e porque é caro. Mas o que ele me encomendou era caro. Era necessariamente caro porque é um filme, é um buddy movie de ação, tem muitas sequências de ação, tem muita location. E depois é um filme que implica, e estava na premissa também, implica ter um ator estrangeiro, não necessariamente uma grande estrela, até porque isso é impossível, mas ter alguém inglês ou americano que faz um agente do MI5 ou da CIA, conforme o gajo que vier. É caro, é um filme para Portugal muito caro. De qualquer maneira, foi o que ele me pediu e está neste momento, vai agora ao ICA e só não vai a esta coisa da Netflix porque o que este concurso da Netflix pede é séries. Sim, mas pronto, acredito que pode vir a ser feito um dia. Não tenho muita esperança, mas pode. Mas em relação aos projetos que tu quiseste fazer e que não, por alguma razão, ou porque este país é muito pequeno, ou por falta de, enfim, por várias razões,
Sentes que aquilo que deixaste na gaveta tem mais volume do que aquilo que conseguiste concretizar? Por acaso não, até foi curioso. O Mal Amanhados, lá está, era um sonho com 21 anos e começa a realizar-se nos meus 40. Há 2 anos e meio eu acordo com 40 anos aqui na casa onde estou e isto é um grande clichê, mas enfim, acho que muita gente vai se identificar com isto. Tu, quando chegas a uma determinada fronteira, e os 40 são, pá, ok, entraste nos entas para todo o sempre, estás a meio da tua vida, ou se calhar já passaste. Tu, quando atinges esse número, realmente, apesar de clichê, parece ser inevitável fazer um balanço. E então eu nessa manhã estava com esta relativa neura a fazer o balanço. E quando faço o balanço, surgiu uma pergunta: o que é que tu queres mesmo fazer e ainda não fizeste? E automaticamente apareceu o sonho açoriano, aquela aventura que desde a faculdade tu começaste a imaginar. E pronto, acabei por ter uma belíssima festa nesse dia e no dia seguinte foi oficialmente o primeiro dia de pré-produção. Portanto, olhando para trás, não há assim nada de especial. Eu até costumo dizer, o que eu gostava de fazer daqui para a frente era repetir uma data de coisas que me deram prazer. Mas todas as coisas que eu queria fazer, filas. E faltava esta. No capítulo pessoal, é que não, porque gostava muito de ser pai e seria a minha maior tristeza se não fosse. Mas pronto, andamos a tentar tratar disso. Ainda vais a tempo, não é? Pode ser. Olha o Mick Jagger, que é pai aos 70. Não estou a dizer isso, calma, não estou a dizer que vais ser pai aos 70. O Chaplin acho que tem. O Chaplin acho que tem o último filho ou filha, ele já tem 83 anos, é uma coisa absurda. É verdade. Mas esse começou com as novas e depois foi até, enfim, também é outra história. E outra coisa. Estava bem lixado o Chaplin hoje em dia. Pois estava, sim senhor. Mas também uma coisa engraçada, e eu também não sabia isto, só soube ao pesquisar algumas coisas para esta conversa. Foi uma coisa que eu não sabia e de facto sempre me intrigou, porque eu lembro-me de ver a Revolta dos Pastéis de Nata na altura em que não devia estar a ver, não tinha idade para isso. Eras uma criança. Eu era uma criancinha, isto era aqui 2003, 2004, não foi? Sim. Tinha 8, 9 anos, sim, não devia. Mas li que tu numa entrevista disseste que esta oportunidade surgiu por causa do que estavas a fazer na capital e que o subdiretor da RTP2 decidiu dar-te a oportunidade. Isso hoje em dia é completamente impensável, não é? E já na altura era. É uma história, pá, é um serendipity, pá, incrível. Talvez tenha a ver com o facto dessa pessoa, o Bruno Santos, ser brasileiro e na altura era muito jovem, tinha 30 e poucos anos, porque infelizmente não é nada português uma pessoa que não te conhece de lado nenhum, só porque gosta daquilo que tu escreves, ter ali um feeling, pá, este gajo se calhar consegue safar-se à frente da câmara, porque pá, é um nexo causal muito complicado de fazer. Mas o Bruno Santos teve esse feeling e obviamente foi feito um teste, gravei um piloto antes da coisa ser aprovada, mas sim, para mim vai ser sempre uma das melhores histórias, que é por causa de crónicas diárias que eu escrevia num pequeníssimo jornal, ter tido essa oportunidade sei lá, não me ocorre. A nível de probabilidades, é uma lotaria. É ter ganho a lotaria. Mas depois da Revolta dos Pastéis de Nata, houve o Sempre em Pé, que também foi um programa que na altura foi muito importante para mim, porque eu era um puto e não sabia nada de stand-up comedy, a não ser o Seinfeld, e foi uma porta. E de repente chegamos a 2020 e há 5.976 comediantes em Portugal. É verdade. O que é que achas do stand-up hoje? E tendo em conta que também houve uma altura em que vi um espetáculo teu com o Raminhos no São Jorge, que era os altos e baixos desta vida, e foi uma experiência muito estranha. Fomos muito bem enganados
pelas produções fictícias que nos convenceram. Isto vai ser muito bom, a gente tem a sala 2 do São Jorge e nós, que éramos ainda um bocadinho mais totós nessa altura do que hoje, dissemos, sim, é muito bom. Mas depois era janeiro, as pessoas tinham naturalmente gasto o seu dinheiro no Natal e no Ano Novo e a promoção daquilo era ridícula. Portanto, eu não sei se foi nesta noite que tu estiveste, tinha muita esperança que sim, mas tivemos uma noite com 90 pessoas, e as outras com 30, talvez 40, que é uma coisa muito fixe se for um bar, pequeno, mas numa sala que leva 150, desagradável. Eu vou-te dizer que foi para aí na primeira noite, porque eu lembro-me que estava pouca gente e tu até saíste do palco e vieste para junto das pessoas para fazer o teu stand-up, e foi uma experiência. Parecia de repente uma reunião familiar. Sim. Era uma forma de garantir algum contágio. Atravessar a ponte, sim. Absurdo. Já para não dizer que, sei lá, devemos ter ganho uma Subway de almôndegas e o Passo da Carris, o L1 com aquilo. Mas, sim, mas eu e o Raminhos temos centenas de histórias de estrada. E as melhores, a maior parte das melhores são estas da dureza. Que depois acabam por dar, muitas vezes, até acabam por dar bons momentos sobre os quais fazer piadas para alturas posteriores. Mas sim, mas tu ias falar do altos e baixos, não sei se ias dizer. Não, foi antes, foi a pergunta e depois surgiu esta lembrança Não, porque hoje em dia, não é? Quer dizer, toda a gente tem um canal de YouTube de comédia ou é stand-up comedian de repente. E queria só perguntar o que é que tu achas desta... Não é é um bocado de sobrecarga, mas ao mesmo tempo não é. Quer dizer, é bom haver a expansão do género, mas parece-me um pouco que a comédia está muito assente mais num tipo de stand-up do que no resto dos vários tipos de comédia que podem existir, não é? Quer dizer, não sei, isto é a impressão minha visto de fora. Eu também... eu se calhar não os conheço todos. Eu durante bastante tempo acompanhei muito bem, até porque, voltando ao Raminhos, eu e ele, durante um ano, nós explorámos, uma vez por mês, tínhamos uma noite de stand-up num bar em Lisboa que levava 200 pessoas e nós tínhamos sempre open mic, portanto essas 12 noites mensais tiveram sempre open mic e foi uma altura ótima para conhecer uma data de miúdos nova geração, como por exemplo aquele que mais se destacou para mim, Pedro Durão. Mas entretanto eu admito que eu não sou muito cibernético, portanto provavelmente nos últimos 2 anos não os deverei conhecer todos, seguramente. Mas diria que, por um lado, acho extraordinário que um país tão pequeno tenha uma oferta tão diversificada. E uma das coisas que aconteceu nos últimos 2 anos e que finalmente aconteceu e obviamente foi completamente destruída, entretanto, pela pandemia, finalmente havia um circuito. É um circuito, o Norte já estava muito à frente, já havia um circuito no Norte há bastante tempo, mas finalmente havia um circuito em Lisboa e isso é ótimo. E há sítios onde tu podias ir testar material e as pessoas estão lá porque gostam de stand-up, não interessa quem é que vai ao palco e isso é maravilhoso. Né? Agora, não sei se era aqui que tu querias chegar, eu acho que realmente os registros poderiam ser um bocadinho mais diversificados e acho que em Portugal ainda há muito um trend de humor negro, ou que pelo menos eles gostam de considerar humor negro, e que eu pessoalmente detesto, porque acho que tem ênfase no negro apenas. E acho, já não sei se penso que é do Descartes, mas que é do Voltaire, a frase: discordo completamente do que você disse, mas vou para a rua bater-me pelo direito vou ao seu lado bater-me pelo direito que você tem de dizer o que disse. De facto, concordo completamente com isso. Digamos que Rui Sinal de Cordes e tudo o que vem como uma espécie de copycat, detesto, mas vou com vocês para a rua, vocês têm todo o direito de o dizer e de o fazer, como é óbvio. Acho que essencialmente é muitíssimo pouco criativo, e vejo algumas pessoas dessa área, eu não conheço, não há nenhum comediante que eu admire que não inclua no seu registro autoironia.
E uma coisa que eu vejo em algumas destas pessoas do humor negro é que não têm autoironia nenhuma. Estão sobre um pedestal invisível e imaginário a cagar de alto. Exatamente. Peço desculpa pela expressão, Não, mas sem problema. Sem há um problema. bocado uma atitude de sou bué da bom e sou bué corajoso porque digo estas merdas. E acho que boa parte do público também, aquilo que eles acham que gostam daquele humor e o que eles gostam realmente é do choque e do eu não acredito que ele disse isto. Mas se calhar daqui a 10 anos já cresceram um bocadinho e depois olham para trás e o que é que me ficou daquilo? O que é Sim. que graça? Qual foi o beat daquele gajo, pá, que me ficou mesmo... E de repente vai ser um grande vazio. Mas pronto, isto é aqui entre nós. Não. Eu sinto isso porque até a ver espetáculos do Rui Sinal de Cores ou de outros, nem vejo assim tantas pessoas a rir. E é isso que me faz um pouco de confusão, não é? Aquilo supostamente é um espetáculo de comédia. Estou completamente de acordo contigo. E isso, eu acho que nós ainda... Se calhar já temos. E eu é que não apanhei ainda. Mas de vez em quando, nos Estados Unidos, há fenómenos... Eu estava a ver se me lembrava do nome da moça, mas há um especial de stand-up comedy que deu muito que falar na Netflix aqui há um ano ou O dois. da Anna Gatsby. Eu acho que é isso, exatamente. E, epá, o humor é subjetivo, como é óbvio, portanto, quando alguém diz isso não tem graça nenhuma, não tem graça nenhuma para ti. Olha, como o Rob Brydon disse, tipo, ele fez uma analogia tão boa, tipo, isso é tão estúpido para mim, é como alguém me dizer as bananas sabem mal. Sabem mal? Assim. Esta pessoa pode adorar banana. E não há nada de errado nisso. Nem no facto dela adorar banana, nem no facto de você não adorar banana. Só não percebe porque é que você se irrita tanto por não gostar de banana. E, portanto, dito isto, se calhar a Gatsby, A Anna Gatsby, sim. a Anna Gatsby, se calhar fez pessoas rebolar de ficar com dores de barriga de riso. Eu duvido. Mas se calhar, porque eu vejo aquilo e penso, sim senhor, espetacular, tua história, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é, eu achava que a comédia era suposto fazer as pessoas rir. Ou seja, eu acho que já há uma espécie de comédia hipster que é absurda. É absurda. Que esquece um dia os hipsters, se calhar, quando for possível, já estarmos juntos à vontade, sem medo de ficar infectados, se calhar os hipsters vão criar o seu futebol, onde não há bola. Na boa, acho isso espetacular. Façam. E encham estádios, ou não, provavelmente não vos interessa, vocês são hipsters e whatever. Mas futebol sem bola não é futebol, chama-lhe outra coisa qualquer. E aquilo da Gatsby, aquilo é uma TED Talk, não, Sim. Mas, qualquer coisa assim, não é um especial de stand-up. Mas eu acho que a questão aqui não é tanto isso, acho que no especial dela é mais a questão dramática e não cómica, pelo menos foi o que eu percebi na altura, foi ela estar a desmontar a ideia de isto tem graça porque eu estou a gozar comigo própria, mas ao mesmo tempo pode não ser bom para mim ter este tipo de... Verdade. Acho que é um pouco isso. É muito meta, nada de errado nisso, mas lá está, tipo, ok. Eu acho que muito válido tudo o que tu estás a fazer, mas gostava de me rir já. Não, claro. Não, isso é completamente legítimo. Há um especial de stand-up de 93 ou 92, que é um dos meus favoritos todo sempre, que se chama No Cure for Cancer, do Dennis Leary. E tu riste, tu chocas-te e de repente, sem estás à espera, tu choras, mano. E depois estás-te a rir outra vez e tal. E não tem essa coisa... Vou ser injusto a dizer isto, mas não tem essa pretensão de quase ser um ensaio. Não me ocorre a melhor expressão. Não, mas pronto, eu acho que muita gente ficou deslumbrada que sim, isto é que é comédia. Esta reflexão sobre o autoflagelo. Outras pessoas já fizeram isso. E ao mesmo tempo a gente riu-se. Ok. Não, tens toda a razão. Olha, acho que deves ter de ir, não? Já são... Por acaso tenho. Adorei esta conversa mesmo. Eu também. Olha, obrigadíssimo. E olha, continuação de boas cenas por aí. Muito obrigado, Rui. Tudo bom para ti?